a paz do Senhor Jesus a todos que se encontram presentes, tanto aqui na nave do templo, quanto através do nosso Instagram, também através da nossa Rádio Efraim, a rádio que conecta você a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o link desta live, tanto aí no Instagram como na rádio, para que Deus possa falar ao maior número de pessoas, aos corações que precisam de libertação nesta tarde, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Freud, sempre solícito, nosso pastor Samuel, sua esposa, que já se faz aqui presente, o Sadraque no teclado e todos que estão presentes aqui, Fábio, o pastor Reginaldo, né? Todos que fazem presente aqui, pastor Márcio. Abram por gentileza as vossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreve João, capítulo de número 8. O versículo é o de número 31. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 8, versículo de número 31. Quero saudar a todos vocês que estão aí na live. Mande seus pedidos de oração. Pastor Freud está anotando ali para nós orarmos por vocês. Logo mais, pastor Samuel e missionária Adriana estarão orando por cada um de vocês e os pedidos de oração. Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vou repetir o versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Nós estamos aqui diante de um contexto em que Jesus Cristo está falando com os judeus que haviam crido, haviam acreditado, passaram a crer nele. E ele os desafia a esses ouvintes a não somente crer, mas a permanecer em sua palavra. E o que revela a essência da verdadeira fé. Permanecer na palavra de Deus, ela vai te revelar a essência da verdadeira fé. E ele diz: eu tenho vos dito isso para que creiam em mim e permaneçam em mim. Não é somente crer, irmãos. Não é somente crer. Eu tenho que exercer essa crença. E eu exerço essa crença permanecendo naquele que nos criou, naquele que nos salvou. A liberdade, ela começa com a verdade. Nunca a liberdade vai começar com a mentira. A mentira, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 44, a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo, porque quem mente é filho dele. E Jesus, certa feita, interpelado por Pilatos, Pilatos chega para Cristo e pergunta: mas o que é a verdade? Eu creio que Cristo, olhando para ele, quis dizer assim: eu sou a verdade e tu não sabes. Eu sou a verdade e tu não me conheces, tu não tem me visto. Versículos 31 e 32 vai dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Permanecer na palavra é o sinal de um verdadeiro discípulo. Não se é discípulo se nós tivermos nossas próprias convicções. Nosso pastor pregava ontem ali no primeiro culto, no Eusébio, que uma igreja unida, eu não falo de união, mas sim de unidade. União praticamente são todos aglomerados, unidade é todos sendo um.
Mas para existir uma unidade, eu não posso colocar em pauta os meus pensamentos e os meus desejos. É da unidade. A partir do momento que eu coloco em pauta os meus pensamentos, eu queria que fosse assim. O correto é assim. O certo é assim. A unidade acabou. Então, para que nós possamos estar sendo discípulo, na verdade, a gente tem um modelo a seguir. O modelo já está feito, já está escrito, já é existente. Jesus já morreu na cruz do Calvário para que nós o seguíssemos. Já existe uma regra de fé, já existe um modelo preparado, já existe umas tábuas que foram escritas com o dedo de Deus, já existe um evangelho que foi pregado, alguém já morreu na cruz do Calvário, alguém já ressuscitou, o sangue foi vertido, o pecado foi perdoado. Mas para que isso aconteça em nossas vidas é necessário sermos discípulos, e só verdadeiramente seremos discípulos se obedecermos a palavra e permanecermos na verdade. Enquanto nós não permanecemos na verdade, irmão, conhecer a verdade não é apenas uma informação intelectual. Não é que você chega na sala de aula e escuta ali a parte teórica. Não, tem que ter a parte prática. Eu tenho que exercer a verdade, eu tenho que viver a verdade. Não adianta de nada eu estar aqui pregando para vocês e lá fora eu ser um hipócrita, um mentiroso, um bandido. Eu tenho que pregar e eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que pregar, tenho que viver aquilo que está escrito. Se eu não viver, eu não sou discípulo. Eu não sou verdadeiro. A verdade ela liberta, a verdade ela transforma. Conhecer a verdade não é apenas informação intelectual, mas experiência com Cristo, caminhada com Cristo, vivência com Cristo. Eu aprendi uma coisa nesses anos de liderança, que liderar é descontentar, meu pastor. Você ser um líder, você está descontentando várias pessoas. Liderar é dizer não. Liderar é ser taxado de tantas coisas. Liderar não é constituir amigos, mas constituir liderados. E quando você lidera, e quando você fala a verdade, quando você vive a verdade, você é taxado por querer ser certo. Mas quando você está no erro, você é taxado porque está no erro. Então talvez não exista um parâmetro. O parâmetro é conhecer a verdade libertar. A verdade que liberta é Jesus, como está lá em João 14,6. Libertação verdadeira começa com um encontro com Jesus e a prática contínua de sua palavra. A libertação verdadeira só vai acontecer na minha vida quando eu passar a ter uma prática contínua na minha vida. Um conhecimento com Ele, andando com Ele. Assim como Ele andava com Adão e Eva no jardim na viração do dia, todos os dias o Senhor descia e andava com eles. Eu gosto sempre de dar o exemplo lá de João 4, daquela mulher no poço de Jacó, que Jesus chega para ela e pede água, e ela diz: como tu, sendo judeu, me pede água, visto que eu sou samaritana? E ele disse assim: se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pediria e eu te daria a água da vida. Porque a água que eu dou e você bebe, ela faz nascer rios de água vivas dentro de ti. Esse beber que o Senhor Jesus fala sobre a verdadeira fonte que é Ele, não o poço de Jacó, está lá no grego pineia. Significa beber progressivamente e nunca parar. Está ligado à fonte, está ligado ao veio. Nunca deixar de beber, está sempre sendo saciado. Então a libertação verdadeira ela só começa quando eu tenho um encontro com Jesus e pratico esse encontro contínuo na minha vida com a sua palavra. O versículo 33 e 34 vai dizer: responderam-lhe, começaram a debater com o Senhor: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O Senhor foi taxativo e acabou-se. E comete pecado é servo do pecado. Pecado é pecado, irmãos, e pronto.
Não existe outro adjetivo. Pecado tem nome. Se eu roubo, eu sou ladrão. Se eu traio a minha esposa, eu sou um prostituto. Se eu ando assistindo pornografia, eu sou um pornógrafo. Se eu minto, eu sou um mentiroso. Pecado tem nome. Qual é o seu? Identifique qual é o seu. Se liberte disso. Se liberte desse pecado. Coloque para fora. Expurgue aquilo que está te afastando do Senhor. A escravidão espiritual é real e ela nos escraviza e nos aprisiona. Os judeus afirmam nunca ter sido escravos, mas Jesus revela que o pecado escraviza. Como você afirma que nunca ter sido escravo se está em pecado, ou seja, está escravizado? O Senhor ele combate na lata, combate na hora, ele não dá rodeio. Quem é servo do pecado é escravo. Todo aquele que vive no pecado é escravo dele. Muitos vivem enganados, achando-se livres, mas são escravos do medo, de vício, de orgulho, de religiosidade, de mentira, de fracassos, querendo se esconder atrás de fracassos, querendo se esconder atrás de passados. Porque antes era homem de Deus, antes era mulher de Deus, agora está vivendo da gordura do passado, daquilo que pregou, daquilo que já viveu. Não, irmão, você tem que viver de atualidade, viver de verdade, viver de oração, viver de jejum, viver na presença, viver falando daquilo que você tem intimidade. Como eu posso falar de Cristo se eu não tenho intimidade com Ele? Eu só falo daquele que eu conheço, daquele que eu tenho intimidade. Eu não posso falar porque eu ouvi alguém falando. Não. Eu não sou crente papagaio não, irmão, para estar ouvindo o que os outros falam e pregar. Eu sou crente ovelha, que eu estou perto ali do pastor. A ovelha ela tem cheiro de pastor, o pastor tem cheiro de ovelha. O pecado ele faz isso. Como Freud sempre gosta de cantar, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. O pecado ele nos escraviza, o pecado ele cria uma falsa identidade em nós. Se você olhar, Adão quando peca, o Senhor desce ali costumeiramente, todos os dias, na viração do dia, desce ele ao jardim, e a primeira coisa que ele faz, meu pastor, é procurar Adão. Adão, cadê tu, macho? Cadê você? Eva, estão onde? Não, Senhor, porque eu vi o Senhor se aproximando e me escondi, visto que eu estou nu. Mas quem foi que te disse que tu estava nu? Por acaso, porventura, tu comeste do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, da qual te disse que não comerdes? Pois no dia que comesse, certamente morrerias. Não, Senhor, porque a mulher que tu me deu, sabe, foi ela quem me deu do fruto, e eu comi. O pecado, ele faz com que nós venhamos nos esconder, Sadraque, por um tempo, achando que a poeira vai baixar. Faz com que eu venha estar no oculto, eu vou ficar por aqui atrás, ninguém está me vendo, eu vou continuar fazendo as mesmas práticas, ninguém está me vendo. Mas o Senhor te chama hoje para uma libertação total e profunda na tua vida. O Senhor te chama hoje para uma libertação verdadeira, para que você jogue fora os seus vícios hoje, as práticas mundanas, esse orgulho soberbo que está dentro de você. O Senhor te chama hoje para você abandonar os trejeitos da religiosidade, porque religião não entra no céu, irmão. O que vai entrar no céu é o fruto da religião. A palavra religião significa religare, do latim. Ou seja, religar aquilo que está desligado. Liga o homem a Jesus, uma espécie de aio, de condutor. A religião é uma condução, um condutor, não é a salvação. E nós, quando passamos a estar desligados, estamos sem a fonte da alimentação, ou seja, estamos no escuro, nas trevas. Mas quando nós passamos a nos conectar verdadeiramente com Jesus, que a religião favoreceu isso, nos trouxe a conexão com Ele, a ligação. Agora a gente recebe fonte, energia da fonte diretamente, não precisa de nenhum quadro medidor, de um transformador, não, porque está vindo direto da fonte, direto da verdade.
Versículo 35 e 36 vai dizer: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não tem lugar permanente, mas o filho tem. O escravo, ele está numa rotina passageira, se enganando. Ele está se enganando, ele achando que ele é filho, mas ele não é. Escravo não é filho. Escravo não é filho. Escravo do pecado, eu falo. Ele acha que ele também tem oportunidade, por ele estar entrando na igreja, participando dos cultos. Até ceia ele toma escondido. Ele acha que está tudo bem, que vai entrar no céu porque ele dizima, que ele oferta, que ele dá uma esmola. Assim era o centurião Cornélio lá em Atos capítulo 10. Quando o Senhor envia o apóstolo Pedro até lá. Senhor, é porque assim eu faço tudo certinho, eu dou esmola, eu dizimo, eu sou santo, eu não bebo, eu faço as coisas tudo certa. Mas está faltando alguma coisa na vida dele. E o Senhor envia o apóstolo Pedro para lá, para que haja uma confissão, uma liberação de perdão, para que haja uma libertação dos preceitos religiosos. Como eu disse, a religião, ela não é sinônimo de santidade. E ali aquele homem conhece a exposição da palavra através do apóstolo Pedro, conhece Jesus, aceita Jesus, é batizado no Espírito Santo, é batizado nas águas, é inserido no reino, é inserido no corpo de Cristo e passa a ser filho. E tem muita gente que está cortada da videira, ainda é um zambujeiro bravo, está por si só, por si próprio. Ei, querido, o galho fora da videira, ele é um galho exposto ao sol e vai secar, vai morrer, vai ser lançado ao fogo. E eu te convido hoje para se libertar da seiva do zambujeiro bravo, deixar de ser ignorante, deixar de ser abusivo, deixar de ser mentiroso, deixar de ser alguém que vive na mentira, no erro, no engano, nas drogas, se escondendo atrás de uma capa de crente. E eu te convido hoje a deixar de ser zambujeiro e passar a ser videira. Se liga nessa seiva. O Senhor está querendo hoje te cortar de um lado e te colar no outro, tirar de um galho que não está dando fruto e te colocar em outro que dá, para que você receba a seiva da oliveira, para que você possa ser transformado somente através da seiva da oliveira. Dentro dos ramos é que nós iríamos ter uma nova folhagem, uma nova roupagem, uma nova vida, uma nova perspectiva, ser transformado e passaremos a dar fruto, mas somente através da total e plena libertação, que é através da palavra de Deus em Cristo Jesus. Então, se não for através disso, nem pensar. Não existe. Somente Jesus pode conceder liberdade duradoura e verdadeira. Não vamos encontrar na internet, não vamos encontrar em aplicativos, em grupos de WhatsApp. Não vamos encontrar em roupa de crente, em Bíblia de crente, em sapato de crente, cabelo de crente. Não. Só vamos encontrar aqui, na palavra, no remédio para a nossa alma. Uma palavra que muitos tentaram destruir ao passar dos anos. Tentaram abolir, tentaram proibir. É um best-seller. É o livro mais produzido do mundo, mas a ironia é que é o menos lido do mundo. É o mais produzido do mundo e o menos lido do mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade eu só encontro na palavra, eu só encontro em Jesus. Jesus não apenas fala sobre libertação, mas Ele é a libertação. Conhece Ele e tu se torna livre. Quando nós aceitamos Ele, a libertação ela chega imediata nas nossas vidas. Porque Ele é a libertação. Ele é o remédio para a nossa ferida. Ele é o nosso juiz para a nossa causa.
Ele é o nosso advogado justo e fiel. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. A Ele a honra, a glória, a exaltação e todo o poder. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ser livre para viver como Deus quer. Não é o que eu quero fazer. A carne do Daniel, ela é sem futuro. Ela é imunda. Ela deseja coisas que são proibidas. Mas a verdadeira liberdade não é eu fazer o que eu quero, mas eu estar livre para eu fazer o que Deus quer na minha vida. E a minha oração todo dia é: Senhor, faça-se a tua vontade sobre a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o convite de Jesus é para deixar a escravidão do pecado e viver como os filhos livres do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Ele te faz um convite hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e Ele vos libertará. Entrega o teu fardo a Ele. Entrega teus problemas a Ele. Deixa o vício de lado, abandona a mentira e vem para Cristo, que Ele é o verdadeiro libertador na tua vida. Eu agradeço aqui nesse momento a minha rica e maravilhosa oportunidade